Se Jesus fosse apenas um profeta, um homem, ou mesmo só uma criatura de Deus, a nossa fé não teria sentido nenhum. Você confiaria sua vida eterna, sua esperança de salvação a alguém que não seja Deus? É por isso que no vídeo de hoje nós vamos nos aprofundar nas Escrituras para reforçar o entendimento que deve ser basilar da nossa vida cristã. Jesus é Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Osni Coelho Simões e eu estou muito feliz em ter você aqui no meu canal. Um canal de estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, das lições bíblicas da CPAD para a Escola Bíblica Dominical no currículo dos adultos. É um prazer muito grande ter você aqui, principalmente para falar da pessoa do Deus que se fez homem, do Deus que nos salvou. Falar de Jesus é um prazer muito grande. E diante desse prazer, eu não posso deixar de convidar você para se inscrever neste canal, ativar o sino de notificação, comentar aquilo que Deus falar ao seu coração, trazer dúvidas, questionamentos, até sugestões ou críticas. Aqui é um espaço seguro para você se expressar, para você se abrir, porque nós estamos caminhando para aprender. E nessa jornada, a gente tem muito para compartilhar. E por falar em jornada, não se esqueça de clicar nos links que estão aqui na descrição. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Compartilhe com alguém, porque falar da palavra de Deus e falar de Jesus para alguém é sempre o maior ato de amor que você pode fazer. Nessa lição de número 5, que será estudada presencialmente no dia 2 de fevereiro de 2025, nós estudaremos o tema Jesus é Deus. Essa é uma abordagem cristológica deste trimestre que começa nesta lição e vai até a lição de número 8. Vamos falar agora especificamente de Jesus, começando agora falando sobre a sua deidade ou divindade. Nós falaremos de Jesus como Deus que se fez carne. Mas o foco aqui será os atributos de Jesus, as comprovações bíblicas da sua divindade e qual a heresia que nós vamos combater. E eu já adianto que é a heresia do arianismo. Então, qual é o textuário dessa lição? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus aqui está sendo apresentado no princípio. A palavra aqui é arché, e nós vamos falar sobre ela mais para frente, mas já iniciando que ele estava no princípio, no começo. Mas qual princípio? Eu gosto muito dessa expressão princípio, porque a expressão arché no Novo Testamento é a mesma expressão que foi utilizada na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, quando nós vamos ler o livro do Gênesis. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, Gênesis foi escrito em hebraico, e a tradução da Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. E a palavra utilizada foi arché, que é a mesma aqui em João 1:1, que é o texto, o versículo do nosso texto áureo. A expressão no hebraico é bereshit, que sugere em um princípio. Para quem estuda hebraico e gosta, vai perceber que a expressão bereshit não significa no princípio. Ao pé da letra, o B é uma preposição com um artigo indefinido. Como assim? O artigo indefinido seria o correto não no princípio, mas seria em um princípio, sugerindo que o princípio que é narrado no Gênesis é um princípio, mas há princípios que aconteceram. E é aqui que está a questão. Em qual princípio? Jesus estava no princípio. Qual princípio? Antes da criação. E é um termo que a gente usa muito errado, a eternidade passada, porque antes mesmo que o mundo fosse criado, o Verbo já estava lá. Jesus estava lá. Jesus é o que estava antes. Jesus é o que estava na eternidade, no princípio de todas as coisas, antes do princípio. Por isso,
Eu gosto muito dessa expressão, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de haver qualquer coisa, ele estava lá, porque ele é eterno. E a eternidade é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, só Deus é eterno. E se só Deus é eterno e o Verbo é eterno, o Verbo é Deus. Jesus é Deus. A verdade prática dessa lição diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Portanto, nós vamos estudar aqui a respeito da divindade da pessoa de Jesus, do Filho, o Verbo de Deus. Precisamos relembrar aqui que Jesus é a peça central do cristianismo. Se tirar Jesus Cristo, não existe cristianismo. Ele é o centro. Ele é o centro da cultura cristã. Ele é a base. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um mentor, um guia, um guru espiritual. Ele é o Deus que dá sentido, que a todos dá a vida, porque nele nós nos movemos e nele nós existimos. É nele, é por meio dele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o centro da história, o centro da humanidade, o centro do cristianismo, e ele é Deus, o Deus que se relaciona, o Deus que é imanente, e dessa imanência vem o Emmanuel, que está conosco, que está no meio de nós. E a leitura bíblica em classe, que se encontra em João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4 e depois versículos 9 até o 14, apresenta um dos textos mais sublimes das Escrituras Sagradas. Ao descrever Jesus Cristo como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é a humanidade em seu tempo, a expressão verbo logos no grego não é meramente um termo filosófico cunhado e empregado para debates nas escolas filosóficas. Muito pelo contrário, mas tratava-se da revelação da plenitude do divino para os homens. Tratava-se, o logos, portanto, da concepção da inteligência, da sabedoria, da razão suprema, da ordem que governa o cosmos. Esta ordem, esta razão suprema, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele enfatiza, é a pessoa de Cristo. Ele é o Logos. Ele é a razão que governa o universo, a razão que governa o cosmos. Esta compreensão do Senhor Jesus revela a sua divindade. Mesmo no Antigo Testamento, nós vemos que a divindade do Messias não era desprezada. O profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 7, versículo 14, ele faz questão de falar sobre a divindade do Messias. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emmanuel, entre nós, Deus, Deus entre nós, Deus conosco. E esta verdade perpassa por toda a Escritura Sagrada, destacando que Jesus não é apenas um homem, ou um profeta, ou um mestre moral, nem mesmo apenas uma criatura de Deus, mas sim revela que o próprio Deus veio para habitar entre os homens e nos trazer a redenção. Portanto, nessa lição de número 5, nós exploraremos a respeito da doutrina da divindade de Jesus e desmascararemos a heresia do arianismo e suas implicações modernas. Portanto, o primeiro tópico da nossa lição, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, o primeiro tópico traz os versículos, a base bíblica que corroboram com a ideia, com a doutrina de que Jesus é Deus. É importante a gente afirmar. João, capítulo 1, versículo 1, para mim é o ápice deste texto, que é o nosso texto áureo. No princípio era o Verbo. Então revela quem ele é a palavra estava com e a palavra era Deus. A palavra como Deus estava no princípio, portanto ela é eterna. E a Bíblia está cheia, repleta, mesmo no Antigo Testamento, de provas, fontes, versículos que corroboram com essa doutrina. Jesus afirma em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai
somos um. O apóstolo Paulo também enfatiza essa verdade ao recordar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6, fala que ele estava em forma de Deus, ele tem a forma de Deus. E Tito capítulo 2, versículo 13, fala a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Além de Deus, ele é Salvador, Jesus Cristo. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 1, ele diz Deus e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, ele é Deus e, por ser Deus, ele tem poder para salvar. E como Deus, ele tem atributos que são absolutos, incomunicáveis ao homem. Nós sabemos que há atributos de Deus que ele comunicou à humanidade. Por exemplo, o amor, justiça. Ele transmitiu. Obviamente que o amor de Deus é mais puro, a justiça de Deus é mais pura, mas ele colocou esse senso na humanidade como parte também da imago Dei, a imagem de Deus no homem, a qual nós vemos explícita nesses atributos que são comunicáveis, que são comunicados. Mas quais são os atributos absolutos de Deus que nós vemos na pessoa de Jesus? O primeiro é a onipotência. Ele tem todo o poder. Eu preciso aqui, antes da gente começar a falar sobre a onipotência, enfatizar algumas coisas. Jesus nunca perdeu seus atributos divinos quando ele se tornou homem. Quando ele encarnou, quando ele tabernaculou, ele não perdeu, ele não deixou de ser onipotente, ele não deixou de ser onisciente, ele não deixou de ser onipresente e muito menos deixou de ser eterno. Já falei aqui todos os atributos, mas eu preciso enfatizar. Ele não perdeu, ele simplesmente abriu mão de usar. Tá entendendo? Portanto, os milagres que Jesus fez, ele não fez como Deus, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. É por isso que ele fala: vocês vão poder fazer também as mesmas obras e até maiores. Ah, mas como assim eu vou fazer obras maiores se ele é Deus? Não, simples, porque ele veio como homem e agiu como homem. É por isso que quando o diabo falou, olha, transforma essas pedras em pão, ele falou, eu não posso fazer isso. Ele não podia fazer isso. Por que ele não fez isso? Porque ele estaria usando os seus poderes divinos, os seus atributos divinos. E a soberania de Deus, isso é interessante. Porque mesmo como homem, Ah, se ele era onipresente, ele nunca deixou de ser onipresente. Será que ele estava presente em todos os lugares como homem? não. Porque na soberania dele como Deus, ele é soberano e ele é poderoso para não utilizar o poder dele na hora que ele quiser. Se ele quis abrir mão, foi ele quem escolheu, é soberania dele, prerrogativa dele. E ele não seria soberano se esse poder fosse maior do que ele. Tá entendendo? Então eu preciso enfatizar isso antes para falar da onipotência dele. Ele não deixou de ser onipotente como homem, mas ele, como homem, utilizou-se do poder do Espírito Santo para mostrar como que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer obras gloriosas. Portanto, ao falar da onipotência de Jesus, eu quero citar com vocês Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele diz: e na saudação, inclusive, ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso, Ho Pantocrator. Ele tem todo o poder. Este é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, revelado a Abraão. Ele é o que tem todo o poder. E isso significa que ele pode fazer aquilo que ele bem quiser. Ele faz, ele não tem nada que lhe seja impossível. Nada é impossível para ele. Ele pode fazer. Além disso, ele tem o domínio de todas as coisas. Tudo está debaixo dos seus pés. Ele está acima de tudo. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático ao falar sobre esta onipotência de Jesus como dominador, o que tem o governo e o domínio de todas as coisas, a autoridade em suas mãos. Ele fala na sua carta aos Efésios, que para mim é espetacular.
em sua Cristologia, ele menciona aqui no capítulo 1 e no versículo de número 20. O poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus está com todas as coisas sob os seus pés. Ele é o Todo-Poderoso, o Pantocrator, ele é o governador, o dominador. Ele tem todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes da sua ressurreição, Jesus apenas utilizou seus atributos humanos, vamos falar assim. Ele não usou os poderes divinos, não usou seus atributos divinos, até mesmo revelações que ele trazia pelo poder do Espírito Santo. Mas a sua glorificação, quando ele ressuscitou com um corpo glorioso, mesmo um corpo humano, mas agora um corpo glorificado, um corpo poderoso, um corpo glorioso, majestoso, ele voltou, ele reassumiu a sua glorificação como Deus. É por isso que após a ressurreição ele fala: todo o poder ou toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O segundo atributo é a eternidade. Eu falei aqui em João 1:1 que ele estava no princípio, ele é eterno, antes do princípio. Ainda antes que houvesse dia, como Deus disse por meio do profeta Isaías, e como ele mesmo fala, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Está falando não somente da sua pré-existência, mas da sua eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6, ao falar sobre Jesus, porque essa profecia é sobre Jesus, olha o que Isaías fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Foco aqui, ele é Deus Forte e ainda por cima ele é Pai da eternidade. Ele é o Pai, ele é eterno. Ele é aquele que estava antes da criação de todas as coisas. Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso fala sobre a eternidade e a imutabilidade de Jesus. São atributos divinos. Terceiro atributo incomunicável ou absoluto é a onipresença. Eu falei aqui que Jesus, mesmo como homem, não deixou de ser onipresente. Então quer dizer que ele estava na terra e estava no céu? Não, ele estava na terra porque ele abriu mão, ele se esvaziou para poder estar entre os homens. Mas ele nunca deixou de ser onipresente. E ele mesmo anunciou: olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Ele está onde a igreja está. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio, eu estou. E ele está aqui no Brasil, ele está nos Estados Unidos, ele está na China, ele está no Japão, na Coreia do Norte, onde a igreja é perseguida, ele está lá, ele está em todos os lugares. E o quarto atributo, a onisciência. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a supremacia de Cristo, ele escreveu algo para falar sobre a suprema sabedoria, porque onisciência é isso, é você saber tudo, é você ter o conhecimento, a ciência de todas as coisas. E ele fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo de número 3. Em Jesus estão escondidos os tesouros do conhecimento e do saber. Eu quero aqui também abrir um outro parênteses para que a gente só tenha uma compreensão em relação aos atributos de Deus. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente e Deus é eterno. Ponto. Isso a gente não tem como, isso não muda, isso não tem. Mas no trato com o ser humano, para tratar com o homem, porque estes atributos o tornam a Deus transcendente, ele está acima, ele é inalcançável. A Bíblia fala que ele está na luz inacessível, ele está acima, ele é transcendente, mas na sua imanência, no seu desejo de relacionar-se com o homem,
ele esvazia-se, ele abdica de certos atributos. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para você. Adão comeu do fruto que Deus proibiu e ouviu a voz de Deus se aproximando, ouviu o som da brisa, viu que Deus estava caminhando pelo jardim, ele se escondeu. Deus muito bem poderia ter dito: Adão, sai daí, eu sei onde você está. Mas ele simplesmente pergunta: onde você está? Percebe? Não é que ele não sabe, mas no trato com o homem, ele abdica, eu coloco entre aspas isso, mas para que você entenda, ele não deixa de ter, mas no trato com o homem ele não faz uso, deixa tributo. Ele é eterno, mas para salvar o homem, ele marcou uma data de nascimento, ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele é o todo-poderoso soberano, mas ele nasceu debaixo da lei. Ele resolveu nascer debaixo da lei. Ele esvaziou-se desse atributo só para se relacionar com os homens. Está entendendo como este Deus é maravilhoso? Ele é transcendente, mas ele é imanente também. O segundo tópico dessa lição, a heresia que nega a divindade de Jesus, falamos sobre o arianismo, a heresia de Ario, presbítero de Alexandria, lá no Egito, e do final do terceiro para o quarto século da igreja, ele começou a ensinar que Jesus não é Deus, mas sim a primeira criatura de Deus. Deus estava na eternidade quando resolveu criar um Deus, fazer a sua criação, e a primeira criação dele, Jesus. Um Deus menor, um Deus de menor categoria. Essa doutrina, portanto, afirma que Jesus, como criatura, ele não é eterno. Ele é um ser exaltado, um ser glorioso, um ser que foi exaltado, mas inferior ao Pai. Tudo porque Jesus se submete ao Pai, porque Jesus está obedecendo ao Pai, cumprindo a vontade do Pai, e várias vezes ele fala: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Portanto, ele é inferior, e sendo inferior, ele é uma criatura. Sendo uma criatura, ele não é eterno, portanto, ele não é um Deus. Se ele é Deus, ele é um Deus menor. Além de essa doutrina negar isso, negar a Trindade, essa doutrina nega o monoteísmo. Afinal de contas, se ele é um Deus menor, ele é um Deus. E Deus para Deus, maior ou menor, são mais de um. Sendo mais de um, isso é um politeísmo. Portanto, há outros deuses. E para ele, Jesus e Satanás eram a mesma coisa, tinham o mesmo nível, estavam nivelados um ao outro. Tem aí uma doutrina que coloca essa briga entre o bem e o mal, Jesus contra Satanás, como se eles estivessem tete a tete, isso muito forte, como se fosse um grande conflito. É, mas nós vemos que isso é completamente errôneo. Jesus é soberano. Eu li agora há pouco, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Todas as coisas, seja principado, potestade, poder, domínio, nome que se nomeie no passado, no presente ou no futuro, não interessa. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Não existe Jesus não está brigando contra Satanás. Não, ele já venceu. Ele venceu como homem. Na cruz ele venceu Satanás como homem. Mas ele é todo poderoso, ele venceu Satanás como Deus antes mesmo dele encarnar-se, ele já havia derrotado Satanás, já havia decretado a derrota de Satanás, porque não há nada, ninguém que seja páreo para ele. Amém? O arianismo já começa dessa forma completamente equivocada. E essa afirmação de que Jesus é uma criatura parte também pelo fato de que a Bíblia menciona Jesus como o primogênito da criação, exaltado, mas inferior ao Pai. A controvérsia ariana rapidamente se espalhou por todo o Império Romano, o que gerou uma grande divisão na Igreja, levando ao Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino em 325, para resolver a questão. Uma das principais estratégias de Ario, e essa estratégia é comumente utilizada por muitas dessas seitas heréticas pseudo-cristãs, é a de caçar versículos aleatórios com aparentes concordatas em sua teologia. Ele lia a Bíblia para buscar afirmações que corroboravam com as suas ideias pré-moldadas, como veremos mais adiante.
ele pegava versículos soltos só para concordar, lia a Bíblia procurando algo que concordava com o que ele pensava. Parece algumas pessoas que pregam hoje por aí. Você não pode pegar a Bíblia dizendo, olha, eu acredito nisso, agora eu vou abrir a Bíblia e procurar versículo que prova o que eu acredito. Não. Você tem que moldar o que você acredita à Bíblia e não a Bíblia àquilo que você acredita. Você precisa reformular a sua forma de leitura. O seu método de leitura da Bíblia tem que ser reformado, tem que ser corrigido, é melhor mudar a palavra também, né? Tem que ser corrigido, tem que ser consertado, por quê? Porque você tem que moldar-se à palavra e não moldar a palavra aos seus conceitos. E durante este concílio de Nicéia, do qual o próprio Ário não pôde participar, porque ele não era um bispo, mas um presbítero, a posição de Ário foi formalmente condenada e a igreja afirmou que Jesus Cristo era consubstancial ao Pai. O credo niceno estabeleceu que o Filho era gerado e não criado, consubstancial ao Pai, combatendo a ideia de que ele teria um começo no tempo, em refutação à máxima arianista de que houve um tempo em que o verbo não existia. Ário ele era tão sem vergonha, senhores me perdoem o termo, que ele fazia os seus seguidores cantarem por todos os lugares. Houve um tempo em que o verbo não existia. E a gente falou isso na semana passada sobre a música. A música também é doutrina, ela ensina, ela faz as pessoas. Nós aprendemos ouvindo músicas. E Ário espalhou suas mentiras também por meio da música, das canções. A principal oposição a Ário veio por parte de Atanásio de Alexandria, o qual argumentou que se Cristo fosse uma criatura de Deus, não poderia salvar a humanidade, pois é somente Deus que pode redimir completamente o ser humano. A decisão do concílio, apoiada por grandes teólogos como Eusébio de Cesareia e Alexandre de Alexandria, tornou-se o fundamento da ortodoxia cristã. Contudo, apesar de ser condenado, o arianismo não desapareceu de imediato. Na verdade, o arianismo ele continua até os dias de hoje, mas com uma nova roupagem. Depois de Nicéia, nós temos um crescimento do arianismo na história da igreja, fortalecendo, e até o próprio Constantino morreu como um arianista, porque ele voltou atrás, ele se voltou ao arianismo, baniu, exilou os nicenos, os que criam na ortodoxia, os que criam na Trindade, e mais para frente, somente depois, com o imperador Teodósio I, quando ele convocou o concílio de Calcedônia, ele conseguiu derrubar de vez e exilar os bispos e os ensinadores arianistas, mas eles ficaram espalhados, fragmentados pelos godos, pelos povos germânicos, eles ficaram espalhados. E essa doutrina arianista não necessariamente morreu, mas a sua influência na igreja como um todo caiu após o concílio de Calcedônia. Amém? Eu estou pulando aqui só para não demorar muito no vídeo, só para que o vídeo não seja muito comprido, muito extenso e muito cansativo. Então eu estou pulando aqui no meu roteiro para não poder cansar os irmãos, tá? Vamos aqui agora refutar Ário. E eu fiz questão de tirar um versículo que ele usava bastante, que está presente na nossa lição, no livro de apoio do pastor Ezequias Soares, e é um tema que foi ensinado no último trimestre de 2024, na lição dos jovens, porque os jovens estudaram o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, na lição de número 6, foi estudada sobre a natureza da sabedoria, e um dos versículos utilizados nessa lição era utilizado por Ário também, que está em Provérbios 8:22. Olha o que diz: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Tem algumas traduções, como a NVI, que fala: O Senhor me criou no início das suas obras. Ou seja, está falando que foi criada. Perfeito, o texto está muito claro aqui. Porém, quem está falando aqui não é Jesus. Provérbios capítulo 8, você tem que ler o contexto para entender Provérbios 8. E Provérbios 8 não fala de Jesus, fala da sabedoria. Aí você me pergunta: Mas, Osni, Jesus não é a sabedoria encarnada? Não, Jesus não é a sabedoria encarnada, mas Jesus ele é em quem estão depositados os tesouros da sabedoria. Lembra que Colossenses capítulo 2 fala? Eu li aqui
que em Jesus estão depositados os mistérios da sabedoria e o conhecimento de Deus. Jesus é a fonte da sabedoria. Portanto, Provérbios capítulo 8 não fala de Jesus, mas fala da sabedoria. No próprio versículo 24, o texto, Provérbios 8 e 24, fala que a sabedoria foi criada. A sabedoria foi criada. Portanto, a sabedoria que está falando aqui como se fosse ela personificada, ela está dizendo, eu fui criada, e se ela foi criada, ela não pode ser eterna, e se ela é eterna, ela não pode ser Deus. E é aqui que está o ponto. Porque Ario dizia, olha, se vocês estão dizendo que é Jesus aqui, olha aqui Jesus dizendo que foi criado. Mas não é Jesus. Trata-se da sabedoria, que está abaixo de Jesus. Aliás, o próprio capítulo 8, no versículo 17, tem um versículo que tem muito engano, muito erro, principalmente no meio pentecostal, quando fala, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Não está falando de Jesus. Não é Jesus que está falando. Tem até um hino que fala que de madrugada a fila é bem menor. Na verdade, não. O texto aqui não está falando de buscar Deus, de buscar saber. Aliás, esse negócio de, se você ora de madrugada, Deus vai te ouvir. A oração não fica melhor ou mais forte de madrugada do que se fosse de dia. Se Jesus disse, o próprio Deus falou, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o coração. Você tem que buscar Deus de todo o coração. Se você buscar um coração contrito, um coração rasgado diante de Deus, ele não vai te rejeitar. Você vai encontrar com ele, você e ele terão um contato, vocês se encontrarão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o que nós precisamos entender é que o texto aqui está falando de buscar a sabedoria de madrugada. Mas vamos continuar. Que a sabedoria fala, fui ungida. A expressão no original, no entanto, não sugere que foi a sabedoria que foi ungida, mas sim que a sabedoria foi o óleo com o qual se ungiu. A expressão aqui foi, ela foi derramada. Ao referir-se à unção, a palavra sugere que a unção ocorreu com o despejar da sabedoria. Ou seja, quando ela fala, o Senhor me ungiu, ele não está dizendo que eu fui ungida, mas sim eu fui usada para ungir. O Senhor me ungiu ali. Essa é a expressão no original. E a palavra de Deus afirma que Jesus, Cristo, foi ungido. Óbvio, Cristo, Messias, quer dizer ungido. Foi ungido com óleo de alegria. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Bem como também que ele foi ungido, diz que ele foi ungido para evangelização, salvação e juízo. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 até o 3. Mas olha como foi a unção de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, em Atos capítulo 10, versículo 38, no sermão de Pedro na casa de Cornélio. Mas essa unção foi profetizada por Isaías no capítulo 11. Olha o que fala. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Perceba, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Jesus foi ungido com sabedoria como homem. Logo, a sabedoria está falando, olha, eu ungi a ele, eu sou o óleo que será derramado sobre ele. Como vimos, Jesus Cristo foi ungido enquanto homem com a sabedoria de Deus por meio do Espírito Santo. A sabedoria estava presente na criação porque ela estava guardada no Filho. E é aqui que eu quero chegar. A sabedoria foi criada, ela foi criada no Filho. E Cristo, o Filho, foi o meio do qual foi o Criador de todas as coisas, que executou a criação. Ele é o Logos, a palavra criadora que não volta vazia. E a Bíblia diz que com sabedoria o Senhor criou os céus e a terra. Foi porque a sabedoria estava lá, acompanhando tudo. Ela estava lá e ela mesma fala, eu fui sua aluna. Eu estava aprendendo com ele. Eu estava aprendendo com ele. Eu vi enquanto ele criava. Porque Jesus Cristo participava da criação e ao participar da criação, Provérbios capítulo 8, versículo 30 fala, eu estava presente na criação e era a sua aluna. A sabedoria estava aprendendo com Jesus. A sabedoria estava aprendendo. Portanto, quando Ario fala que em Provérbios 8 era Jesus ali, ele está cometendo um erro teológico ridículo, um erro de interpretação muito esdrúxulo. Porque Provérbios 8 não fala de Jesus. Provérbios 8 fala da sabedoria que foi criada, foi escondida em Jesus, foi oculta no Filho, derramada sobre o Filho quando ele veio em carne,
mas ela está oculta no Deus Filho, e esta sabedoria foi aluna do Deus Filho na criação. Então isso é um erro muito, muito esdrúxulo do arianismo. Terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. O comentarista da lição vai citar a tradução do Novo Mundo, a Bíblia utilizada pelos Testemunhas de Jeová, que apresentam um Jesus completamente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Para os Testemunhas de Jeová, Jesus é outro. Só para vocês terem uma noção, eles têm a interpretação muito ridícula de Apocalipse capítulo 9, versículo 11, quando a Bíblia fala sobre o Abaddon, o anjo destruidor, o anjo do abismo, aquele que a Bíblia menciona como uma estrela que abriu o abismo e liberou nuvens de demônios que se materializaram em forma de gafanhotos, com couraças, cabelo de mulher, rosto de homem, boca de leão, cauda de escorpião. E aí você vê uma série de elementos falando ali, e eles falavam, olha, o rei do abismo, o Abaddon. Para os testemunhas de Jeová, Jesus e Abaddon são a mesma pessoa. Porque se Abaddon tem a chave do abismo, e a Bíblia fala que Jesus tem a chave do inferno. Veja que eles estão interpretando o Apocalipse 1, 18, Apocalipse 9, 11, Apocalipse 20, versículos 1 até o 3, de uma forma completamente equivocada. Então eles apresentam um Jesus completamente diferente. Além de ser uma criatura que não é Deus, eles estão equiparando Jesus aos demônios. E essa tradução Novo Mundo, utilizada pelas Testemunhas de Jeová, é notória por distorções que foram adaptações que eles fizeram para negar a divindade de Cristo. Foi produzida em 1950, elaborada por um comitê anônimo, sem credencial sólida e sem nenhum amparo nas línguas originais do grego e do hebraico. Textos como João 1 e 1, que é o nosso texto áureo, eles traduzem como no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, ou a palavra era um Deus. Um Deus. Então é uma divindade abaixo, um Deus com D minúsculo. E os testemunhos de Jeová, eles têm algumas interpretações muito equivocadas em relação a algumas passagens. Eu quero citar 3 passagens aqui, já citei outras agora, mas tem 3 passagens que eu quero mencionar com vocês. Mateus capítulo 24, versículo 36, quando Jesus fala, olha, do dia e a hora nem os anjos sabem, nem um homem tal, nem eu, nem o filho do homem sabe. Então se Jesus fosse Deus, ele seria onisciente. E sendo onisciente, ele saberia o dia e a hora. Mas eu volto a dizer que, como homem, Jesus não lançou mão de seus atributos incomunicáveis. Então ele abriu mão, esvaziou-se da sua onisciência. Como homem, ele não sabia o dia e a hora, mas como Deus, ele sabe de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia fala que ele é o primogênito de toda a criação, dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Alegam que Jesus foi o primeiro a ser criado. Mas a expressão aqui, prototocos, significa que ele é preeminente sobre todas as coisas. Ele é o primeiro, ele é preeminente, ele é a fonte de todas as coisas. Já que ele ensinou a sabedoria ao criar, mostra que ele tem a primazia de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por meio dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, quando a Bíblia fala que ele é o princípio da criação de Deus, a expressão grega aqui é arché, que significa, vem da raiz ápia, que eu mencionei no começo do vídeo, que é a expressão no princípio, a mesma expressão que aparece em João 1 e 1, arché, que é origem, princípio, mas também significa líder, chefe, o cabeça, o primeiro. Ou seja, Jesus é a origem de todas as coisas. Jesus é a cabeça, Jesus é o cabeça, Jesus é o primeiro, Jesus é o líder. Quando eu citei que no Antigo Testamento foi escrito em hebraico e a palavra é Bereshit, que aí eu falei que é em um princípio, a gente pode puxar o Reshit, e o Reshit vem da raiz Rosh, que é cabeça, o topo, o principal, o líder, né? o príncipe, o cabeça. Ele é o primeiro, ele é o cabeça, ele é o princípio de todas as coisas.
Tudo foi criado nele, tudo partiu dele. Ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é a origem de todas as coisas. Ele tem este poder nas suas mãos porque ele é Deus. E isso é um erro cometido pelos testemunhas de Jeová. Movimentos orientais também cometem esses erros, como o movimento do Hare Krishna, o hinduísmo, essas religiões reencarnacionistas que alegam que por conta da reencarnação, que é o que nos aperfeiçoa, é o que nos torna mais, que nos dá acesso ao divino, isso é pela reencarnação, é pelas múltiplas vidas que a gente vai tendo e a gente vai melhorando, a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo como ser para poder nos alcançarmos a posição de um ser de luz. Portanto, eu não preciso de um Deus que se faz carne para me salvar. Eu não preciso de um Salvador. Jesus não é um Salvador para eles. Jesus é um guru, é um mentor espiritual, um mentor moral para facilitar você, vai com os ensinamentos dele, uma pessoa que com seus ensinamentos vai te ajudar a você poder alcançar a evolução. Isso aí é reduzir a pessoa divina de Jesus. Por fim, no islamismo, Jesus é mencionado no Alcorão como o profeta de Alá, o profeta de Deus, mas este profeta não foi crucificado, inclusive, portanto também não ressuscitou. Ele está abaixo do profeta Mohammed, de Maomé, mas ele estando abaixo, ele é uma pessoa comum, ele não pode ser Deus, ele não é Deus. E eu quero já ir para a conclusão. Jesus não é apenas um profeta, mas sim é o Deus que se fez carne para ser o nosso redentor. Nascido de uma virgem, viveu sem pecado como homem, mas jamais perdeu seus atributos divinos e hoje, como nosso mediador, Jesus Cristo homem, que lá em 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele ainda é homem, mas agora com seu corpo glorificado e Deus eternamente bendito. Ele não deixou de ser homem, ele tem um corpo como homem, um corpo glorificado, ele está lá, está com ele. Ele não deixou de ser homem, mas principalmente não deixou de ser Deus. Ele é Deus. E diante do exposto, a conclusão bíblica é de que somente Deus pode salvar a humanidade. Logo, se Jesus não é Deus, não pode salvar a ninguém. E assim, a nossa fé é inválida. Jesus Cristo é Deus, portanto, poderoso para salvar. Como disse o profeta Sofonias no capítulo 3, versículo 17, o Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele é poderoso para salvar e ele está no meio de vocês. E como vimos agora há pouco no começo, ele está no meio. E como ele está no meio, este é o significado do seu nome, Emanuel, que significa Deus conosco ou Deus no meio de nós. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.